Se você está precisando de um alívio das dívidas, precisando negociar essas dívidas, reduzir em até 90% os juros que você vem pagando hoje, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar uma explicação passo a passo de como você pode usar o sistema bancário ao seu favor para você conseguir negociar essas dívidas e ter um alívio no seu orçamento, e quem sabe já nos próximos dias. Fica comigo, eu vou compartilhar minha tela aqui, que eu vou trazer para vocês o passo a passo que você vai usar, o passo a passo que você vai fazer, você já pode aplicar aí nos próximos dias. Como que funciona? Primeiro você precisa entender como que funciona a coisa por trás do sistema bancário. Hoje, provavelmente você tem dívidas de consignado, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, um financiamento imobiliário. Você tem isso. Primeira coisa que você precisa entender é que as dívidas são diferentes. Uma dívida de consignado é uma dívida diferente de empréstimo pessoal, que é diferente da dívida de cheque especial. Dívidas são diferentes, então a gente precisa tratá-las de forma diferente. A segunda coisa que você precisa entender é algumas nuances em relação à dívida. Por exemplo, a dívida de consignado ela é descontada em folha. Uma dívida de empréstimo pessoal, ela pode ser descontada na sua conta bancária. Uma dívida de cartão de crédito, ela pode ser descontada da sua conta bancária. E não tem a ver com a relação de débito automático ou não, se está em boleto ou se está em conta. Não, tem a ver com a autorização que você dá na hora que você faz o seu contrato. Então, a gente vai dividir aqui em 3 pilares aqui para você entender como você chegar numa negociação. Porque a negociação em si, ela começa muito antes de fazer uma proposta. Ela começa muito antes de você ir até o banco. Porque se você sair agora dessa aula aqui, você for ao banco, totalmente despreparado, você vai ser fuzilado. Você está indo de faquinha e o banco está com uma bazuca na tua frente. Então, primeira coisa, você vai aprender, são 3 pilares que eu vou trazer para você aqui. Primeiro pilar, eu vou desenhar literalmente aqui como pilar. O primeiro pilar é o pilar, eu vou desenhar aqui, são 2 pilares, e mais o nosso terceiro. O primeiro pilar, que é esse aqui, é o pilar que eu chamo de escudo financeiro. Sem esse escudo financeiro, é impossível que você consiga uma boa negociação. Por quê, Gabriel? Porque você precisa, primeiro, proteger a sua renda. Se você não tiver uma proteção da sua renda, dificilmente você vai conseguir negociar com o banco. E é aqui que muita gente peca, é aqui que muita gente erra. Por quê? Vamos lá, se o banco tem autorização para descontar da sua conta, independente se você pagar ou não, por que o banco vai negociar com você? Não faz sentido. Ele consegue descontar, ele consegue jogar no teu cheque especial, ele consegue descontar qualquer dinheiro que entra na sua conta, então não faz sentido nenhum ele negociar com você. Então, quando você faz o escudo financeiro, uma das coisas que você faz é o que eu chamo de... Vou deixar aqui do mesmo tamanho. Uma das coisas que você faz é o que eu chamo de proteção da renda, ou proteção salarial, pode ser. Essa proteção, ela está dentro desse pilar. Essa proteção vai te ajudar o quê? Ao banco perder o acesso ao seu dinheiro. Então, essa proteção, ela desautoriza o banco a fazer descontos na sua conta. Então, mesmo que você pare de pagar, o banco não tem mais autorização para descontar da sua conta. Então, dentro desse escudo financeiro, você protege a sua renda, você desautoriza o banco a fazer descontos da sua conta. E essa desautorização não é simplesmente para você deixar de pagar, é para você fazer o que eu chamo de criar uma abertura. Essa abertura você vai criar a partir disso aqui. Está dentro desse pilar. Você vai criar uma abertura para negociar com o banco. Porque se você não fizer o seu escudo financeiro, você não proteger a sua renda, você não desautorizar, deixa eu botar aqui, desautorizar o banco a fazer os descontos, o que acontece? O banco está no controle do seu dinheiro. Então, isso aqui cria uma abertura para você negociar e faz até o que eu chamo de forçar a negociação. Por quê? Porque dessa forma o banco não tem mais acesso ao seu dinheiro. Se ele quiser ter acesso ao seu dinheiro, ele vai ter que negociar com você. E ele vai negociar como? Nos seus termos.
É você que vai dar as cartas. Então, por que que você, às vezes, não consegue negociar? Você vai no banco, conversa com o gerente, fala com alguém e você não tem resultado nenhum. Porque você não criou essa abertura. Você não fez uma proteção. Então não faz sentido nenhum para o banco, não é interesse ele negociar. É interesse para o banco que você acumule mais cheque especial, que o teu dinheiro caia lá e você fique sem dinheiro, que você acumule outras dívidas para poder fazer um novo empréstimo, para poder te forçar a negociar como? Nos termos dele. Então preste atenção. Tudo isso aqui é uma forma de você usar o sistema bancário ao seu favor para poder te ajudar na hora da negociação. Sem isso aqui, fica inviável, fica impossível de você fazer a negociação. E aqui uma última coisa que vai fazer também ao seu favor é você assumir o controle da sua vida financeira. É você assumir o controle da sua renda. Porque da forma que está hoje, você não está no controle, você até acredita que está no controle. E aqui eu não estou falando de controle financeiro, aqui eu estou falando de controle do seu dinheiro. Quem hoje está no controle provavelmente é o banco. Se você precisa assumir o controle disso aqui. Então, quando você faz o escudo financeiro, você protege a sua renda, você desautoriza o desconto do banco, você cria essa abertura para negociar, você abre essa porta para negociação e você também consegue forçar a negociação nos seus termos. E por último, não menos importante, é você assumir o controle do seu cenário financeiro, assumir o controle das suas finanças. E a gente vai ver aqui o seguinte: no próximo pilar, a gente vai ter aqui o que eu chamo de clareza do seu cenário financeiro, ou o clarification, como eu gosto de chamar, gosto de dar um nome diferente aqui, o clarification. O que vai acontecer? O clarification é o momento de você entender o seu cenário financeiro. É o momento de você saber quais as dívidas. Não sei, talvez você saiba quais são as suas dívidas, mas sabia que tem gente que nem sabe quais são as dívidas? Mas é o momento de você entender quais as suas dívidas. Você entender quanto deve. Você entender para quem deve. Você entender aqui quanto já pagou. Como que você vai fazer uma negociação se você não sabe quanto que você já pagou? Se você não sabe exatamente para quem está devendo? Se você não sabe, por exemplo, para deixar bem alinhadinho, que vai ficar um negócio bonito. Se você não sabe, por exemplo, quanto, quanto falta pagar, como que você vai fazer a negociação se você não sabe quanto falta pagar? Você vai ficar à mercê do banco te falar. O que o banco te falar que falta pagar, você vai falar, ah, beleza, é isso aqui. Ah, mas está muito alto, mas você não sabe qual o valor exato. Você vai entender o valor justo para você quitar a dívida. O valor justo de quitação. E é com base nesse valor que você faz as suas negociações. Você vai entender aqui também, mais o que? A sua capacidade de pagamento. Isso aqui, para mim, é um dos fatores mais importantes. Por quê? Você precisa entender quanto que realmente cabe no seu orçamento para você fazer um acordo, uma negociação. Existem duas coisas que vão nortear uma negociação. Se você pegar isso aqui, você já sai muito à frente aqui de tudo com tudo que eu estou falando. Primeira coisa que vai nortear uma negociação. Essa negociação, a proposta, vamos lá, a proposta que eu estou passando para o banco, a proposta que eu estou fazendo com o banco, é uma proposta de valor justo? Com valor justo? Sim. É mais ou menos, o valor está um pouco mais alto? O valor está ruim, está com muitos juros? Se essa proposta é uma proposta boa, tem um valor justo aqui, bacana. Agora, outra coisa que vai nortear do outro lado aqui,
a minha negociação, porque eu tenho a proposta de um lado, que é a proposta junto ao banco, que eu vou fazer, o que o banco vai fazer para mim, eu tenho esse lado aqui, e do outro lado eu tenho o quê? A minha capacidade de pagamento. Então vamos lá, a proposta aqui é boa, está sem juros nenhum, parcelado inclusive. Só que do outro lado, a minha capacidade de pagamento, eu consigo pagar essa parcela aqui ao longo do período? Não, não consigo. Então, peraí, não deu match, não encaixou, a negociação não é boa. Porque para a negociação ser boa, a proposta precisa ser boa, ou seja, pagando o valor justo, sem juros, e precisa caber no meu orçamento ao longo do tempo. Eu não posso ficar apertado. Ah, não, deixa eu negociar para resolver isso aqui logo. Você vai criar um outro problema. Então, a sua capacidade de pagamento é o que vai dizer se você realmente consegue arcar com aquela dívida. Então, é muito importante você entender isso. Você entender também as categorias das suas dívidas. Porque lembra que eu falei logo no início que as dívidas são diferentes? Então, elas precisam ser tratadas de formas diferentes. Não adianta você querer tratar uma dívida de consignado igual você trata um empréstimo pessoal. Você querer tratar um empréstimo pessoal igual você trata o financiamento de um veículo, de um imóvel. São dívidas diferentes. Então, isso aqui vai nortear como que você vai fazer, como que você vai agir a partir de então, como que você vai fazer a negociação. E agora que a gente já tem os dois pilares, ou seja, a gente já tem uma estrutura. Agora que a gente já tem uma estrutura, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora o peso aqui em cima dessa estrutura, que é o quê? Essa viga, vamos dizer assim, aqui são as colunas, aqui em cima eu vou ter o quê? Eu vou ter as negociações, que eu chamo de negociações inteligentes. Aqui eu vou ter exatamente isso. Porque se eu não fizer isso, se eu não fizer isso aqui, eu não criar essa estrutura, eu não consigo chegar a ponto das negociações. E aqui nas negociações é onde você vai conseguir ter propostas, fazer propostas ou ter propostas aqui que vão forçar o banco a negociar com você. É você saber aplicar as técnicas de negociação. Você saber qual é a técnica de negociação para cada dívida. Entendeu? Você saber qual o objetivo. Vou botar só o objetivo aqui. Você saber qual o objetivo para cada dívida que você tem com aquela dívida. Ah, é um empréstimo pessoal? Ah, tá. Qual o meu objetivo para esse empréstimo pessoal? Então, por exemplo, dependendo da dívida, você pode reaver valores indevidos, você pode reduzir os juros a zero. Dependendo da dívida, você não vai conseguir reduzir os juros a zero, mas você consegue reduzir os juros. Então, aqui, a partir da categorização de dívidas que você tem no momento de clarification, você vai saber agora qual o objetivo, o que você vai fazer com cada dívida, qual a técnica de negociação aplicar, como combinar as técnicas. Como você combinar as técnicas de negociação para você conseguir ser mais efetivo, para você conseguir acelerar o resultado. Então, como você reduzir os juros aqui através dessas técnicas. Então, quando você faz isso aqui, você deve estar se perguntando assim, Gabriel, tá bom, mas e cadê a negociação em si? A negociação, gente, a gente precisa tratar com mais detalhamento. Precisa tratar com mais detalhamento, explicar um pouco mais, que não dá para a gente fazer aqui numa aula de 20 minutos, que é o tempo aqui que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer para vocês aqui um norte do seguinte, que antes de você... Aí deixa eu pegar um lapisinho aqui agora. Então, outra coisa. Que antes de você querer isso aqui, você precisa ter isso aqui. Você precisa ter isso aqui. Você precisa construir essa base. Você não faz uma laje de uma casa sem antes fazer o alicerce. E é aqui que a maioria
que a maioria peca, que a maioria não consegue negociar. Por quê? Está tentando negociar, está tentando ir lá na agência sem técnica, sem objetivo. Ah, meu objetivo é reduzir os juros. Calma, não é assim. Tem dívida que, meu objetivo é pagar o valor justo. Ok, eu sei que esse é o seu objetivo. Só que nem todas as dívidas você vai conseguir reduzir os juros a zero, por exemplo. Um consignado. Você não consegue reduzir os juros dele a zero mês, mas você consegue reduzir os juros aplicando algumas das técnicas de negociação. Você consegue diminuir os juros, você consegue aumentar o prazo aplicando as técnicas de negociação para você diminuir a parcela, isso trazer um alívio no seu orçamento. Mas sem fazer isso aqui, se você quiser fazer negociações, você está fazendo uma negociação não inteligente. Você está fazendo a negociação não inteligente. Dessa forma aqui, você vai fazer a negociação inteligente e você vai ver que a negociação vai fluir de forma muito mais tranquila. Por quê? Porque você já fez o dever de casa. Eu gosto de comparar o seguinte: quem faz isso aqui é comparado àquele aluno que faz o dever de casa todo dia. Ele não precisa se esforçar tanto na hora da prova. Por quê? Porque ele já faz o dever todo dia. Mas aquele aluno que não faz o dever de casa todo dia, normalmente ele tem que se esforçar muito mais para a prova, ele tem que estudar muito mais. Por quê? Porque ele não está fazendo o que precisa ser feito. Então, isso aqui é uma estrutura, isso aqui é uma base para você conseguir realmente ter essas negociações, você conseguir realmente reduzir essas dívidas em até 90% os juros dela. Então, você desautorizando os débitos na sua conta, você entendendo, por exemplo, deixa eu colocar aqui que eu não coloquei, eu falei, mas não coloquei, valores indevidos, recuperar valores indevidos, deixa eu colocar aqui. Você sabendo usar disso aqui, você sabendo usar o sistema bancário a seu favor, você sabendo usar o que o banco colocou contra você, que está te prejudicando, você sabendo usar isso ao seu favor, você sabendo usar o valor justo da sua dívida, você sabendo desautorizar os débitos na sua conta, você vai conseguir reduzir os juros. Você vai conseguir reduzir os juros e negociar essas dívidas de forma inteligente. No meu treinamento, no workshop Negociação Inteligente, eu vou te ajudar exatamente com esse passo a passo. Eu vou te fornecer as resoluções, as leis, os artigos que você vai usar para você usar o sistema bancário ao seu favor e você conseguir criar essa abertura para negociação e também como você faz essa negociação. Ou seja, eu vou te ajudar desde a parte de você criar a abertura, desde você fazer o seu estudo financeiro, até você entender o seu cenário realmente, o que você vai fazer, qual a estratégia que você vai aplicar para negociar, até realmente você fazer as suas negociações. Se você quer ter acesso a esse método, a todas as informações que eu compilei aqui para você e vou te trazer de forma muito clara, muito direta ao ponto, você clica no botão que está aparecendo aqui embaixo ou algum link que vai estar aparecendo aqui nesse vídeo para você ter acesso a todas as informações e a gente se vê do outro lado.